Cidadão Silvestre. Quanto tempo para o bolsonarismo acabar? E eu vou começar a falar um pouco disso e passo a bola daqui a pouco para o André de novo. Mas o que eu acho de importante a ser falado? O bolsonarismo ele tem que ser diferenciado também do Bolsonaro, porque o Bolsonaro em si ele tem a sua postura e a sua forma. É como se o Bolsonaro fosse o Minion e o bolsonarismo ser justamente esse glamour, esse enfeite. Sabe quando você coloca... Você não faz isso, mas vamos dizer que você pega uma coisa, um lixo, e joga chantilly por cima. O lixo não deixa de ser lixo, mas o chantilly dá aquela pomposidade. Então, o bolsonarismo é esse chantilly no lixo. Ele é aquela forma de você glamourizar algo que é um absurdo. O Bolsonaro, ele tem tudo aquilo que as pessoas veem como sendo uma ideia de um cidadão padrão. Vejam, eu estou falando de aparências. Ele aparenta ser um homem de bem para as pessoas que veem aquilo lá da forma que elas querem ver. Eu não estou falando com base na realidade, estou falando com aparência. Ou seja, um homem alto, que foi do exército. Tudo bem que foi expulso e depois aposentado para não ser expulso. Ok, mas ainda assim, um cara que é do exército, um cara que fala grosso, que fala de uma forma autoritária, de uma forma impositiva. Para quem gosta de 50 tons de cinzas, então, essa galera deve delirar com o Bolsonaro, imaginando as coisas lá com ele. Enfim, de toda forma, a ideia que se tem do bolsonarismo é de que a sociedade precisa de proteger a fé cristã e proteger o país. Só que quando você vai olhar a fundo, você percebe que o Bolsonaro ele sauda a bandeira americana. Ele destrói todos os nossos contratos comerciais de forma internacional. Aí depois que perdeu, diz que não, a China é importante. O que adianta falar que a China é importante depois de ter perdido contrato para os Estados Unidos e fazer com que a China invista na Argentina e não invista no Brasil? O que adianta falar depois disso? Não adianta nada. Então, assim, a gente acaba passando muita vergonha por conta disso e o Brasil vai passando por um momento de desindustrialização. Então, para o bolsonarismo acabar, tem que haver trabalho. É aquele negócio, quanto tempo falta para a gente construir uma casa? O tempo que a gente se reunir para construir. Os recursos que a gente tiver para construir. Então, eu acho que a resposta está ligada a uma certa educação para não alienação. A gente tem que entender o que acontece. A gente tem que entender esses meios. Então, quando o André faz um curso sobre Gramsci, em que vai mostrar todo esse poder que existe de manipulação das massas por trás, quando você vê que um autor ele desmascara o modus operandi e coloca o dedo na ferida, é isso que acontece. E eu acrescento mais ao que o André falou sobre os ataques bolsonaristas a ele, dos Minions, né? Que quando alguém está atacando sem embasamento, essa pessoa ela não está indignada com você. Ela está indignada em não ouvir aquilo que ela acredita que é o certo. E ela não quer analisar os fatos, as provas, o conjunto. Ela quer acreditar em algo. E é por isso que os maiores inimigos, os maiores adversários de uma sociedade saudável são aqueles que não querem fazer com que a sociedade fique efetivamente saudável. Quer ver um exemplo? Silas Malafaia. Silas Malafaia, ele é um cara que, se você pegar naquela época lá que ele escrevia sobre OVNIs, homossexualidade e outras coisas mais, como ele falava, né? Porque era esse o termo que ele usava lá, ele usava homossexualismo, ele usava o ismo na época, e falava de OVNIs também, enfim. Nessa época, ele dizia que era pilantra aquele pastor que pedia dinheiro no culto, que aquilo era uma coisa absurda. Aí, se você pega ele de anos atrás e ele de agora, é só comparar os vídeos.
Você vê que já não existe congruência naquilo. Você vê que não existe consistência. Quer um outro exemplo? Nando Moura. O Nando Moura, ele disse que ia queimar, rasgar, não ia mais vender as obras do Olavo. E aí o que eu tenho a dizer para vocês? Grandes pensadores, você pode repudiar a conduta deles. Você pode repudiar o estilo de vida deles. Mas as ideias que eles colocaram, elas estão lá para serem analisadas como válidas ou inválidas. E aí você analisa por que uma ideia é válida e por que outra não. Por exemplo, existe um termo chamado eugenia. O que é a eugenia? É você fazer com que apenas uma raça seja colocada como superior às outras, e com isso você faz uma hierarquia evolutiva com base na raça. Isso tem base científica? Não. Isso tem base em quê? Em uma legitimação política que eles estão tentando usar como subterfúgio a ciência. Quando a ciência... Ideologia que pré-existe. A ideologia existe antes, exato. E aí você tá tentando utilizar alguma coisa que tem aparência científica para justificar. É bem isso. Desculpa interromper. Termine aí, Bruno. Não, é exatamente isso, André, exatamente. Ou seja, o que houve naquela Alemanha, né, da Segunda Guerra Mundial? Uma tentativa de pegar essa ideia e legitimá-la através da ciência. E aí tem uma outra aqui, olha, que é o seguinte: o quanto o bolsonarismo tem de influência das ideias do Steve Bannon. Então, André, passo aí a palavra para você para comentar sobre essas duas questões. Sobre acabar, seu comentário é perfeito. Precisa do que a tradição gramsciana chamaria de trabalho social, né? E olha só a análise de Gramsci em relação à época dele, em que ele foi preso por um regime fascista, e como tem a ver com nossa época. Ele percebeu que o regime fascista estava ascendendo, explorando dimensões culturais do povo italiano, relembrando uma época de glória da Itália, da Roma Antiga. Ou seja, e eles falam tanto de narrativas, o fascismo cria narrativas. Então, Gramsci percebeu que estava se criando uma narrativa cultural sobre a Itália, como a Itália poderosa, a Itália gigante, a Itália... E esse nacionalismo exacerbado, combinado com dimensões religiosas e culturais, estava a serviço dos interesses das classes dominantes. Ao que o Gramsci disse, sim, existiu trabalho social para isso. Como fazer uma contra-hegemonia? Isso formou um dos grandes conceitos gramscianos de hegemonia. Hegemonia para ele é justamente isso. É quando acontece justamente a combinação entre valores culturais e uma dimensão de classe que se torna hegemônico, que ele não precisa apenas de violência para se manter. Ele tem coerção, mas tem o convencimento, tem os dois. Para você que se contrapor a isso, para você superar isso, você precisa de uma outra ideologia. Essa ideologia, a ideologia fascista, fez isso. Vamos chamar, a ideologia bolsonarista produz isso. Na visão gramsciana, e eu vou analisar isso no meu curso, você precisa de uma outra ideologia. Agora, qual vai ser essa outra ideologia? Ela pode ter várias faces. No caso de uma pessoa como eu, por exemplo, eu vou defender que o espírito científico vai ser muito importante. Da gente penetrar com a ciência nas escolas e a gente ter o espírito científico nas escolas, nas universidades, nas escolas técnicas, em todo tipo de área, muito importante. Mas vai ser necessário outras coisas. Nós vamos ter que expandir a produção cooperada, vamos ter que expandir a solidariedade entre a classe trabalhadora e a autonomia da classe trabalhadora no espaço do trabalho, para o trabalhador ele se sentir menos dominado por uma questão de hierarquia. Uma das coisas que favorece a dominação da classe dominante e favorece esse discurso cultural dos pastores neopentecostais é porque existe uma tradição muito grande no Brasil de respeito à hierarquia, respeito à autoridade externa. Então, por exemplo, eu não sei se vocês já experimentaram isso, mas às vezes você fala com uma pessoa que respeita muito o pastor e você traz argumentos, evidências, mas aí a pessoa diz,
Mas o pastor disse diferente. E ele é a autoridade. Ele manda. Eu devo obedecer. Boa parte do brasileiros tem incutidos dentro de sua mente um respeito à hierarquia, o que vem de cima e eu obedeço. Um dos elementos centrais de uma ideologia contra-hegemônica vai ser ser emancipatório, ser libertador. Você dizer, não, você não deve obedecer nem ao pastor, nem a mim. Eu não quero que os meus seguidores do meu canal A Nova Máquina do Tempo me obedeçam. Não. Eu não quero seguidores. Eu quero pessoas que acompanham o meu trabalho, que analisam o meu trabalho e que apoiam o meu trabalho. Mas eu não quero gente que siga as minhas ideias. Se a pessoa for convencida criticamente que uma ideia que eu defendo é boa, ótimo. Mas eu quero que ela tenha a autonomia, a liberdade, o pensamento crítico, o senso crítico de pensar pela própria cabeça dela. E ela pensando pela própria cabeça, ela vai reagir à ideia hierárquica. Não é porque vem de uma figura de autoridade que você deve simplesmente aceitar. Você deve analisar o argumento que a pessoa está apresentando. E se esse argumento, de fato, beneficia você, sua família, sua classe e o seu país. Se não beneficia, você não deve seguir. Não importa quem quer que seja que diz. Esse elemento libertador, emancipador, que está no que Gramsci defende. Gramsci tem uma fala, eu não vou me lembrar perfeitamente, mas ele diz algo do tipo: a educação que permite a classe trabalhadora se tornar autogovernante é a classe que liberta, é a educação que liberta a humanidade. Só para vocês entenderem do que eu estou querendo dizer com isso. E o Gramsci estava falando sobre isso. Um aspecto fundamental não é a pessoa passar a seguir, não, vamos substituir o Bolsonaro pelo, sei lá, Ciro Gomes, Lula, Boulos. Não! Não é isso. Inclusive, parte do personalismo que às vezes domina parte das pessoas de esquerda, eu sou crítico. Porque o personalismo, ele é um elemento, ele é um elemento que mantém a estrutura de respeito à hierarquia e à autoridade. E o que nós temos que lutar, e aí eu falo como professor, como educador, é para a pessoa ser autônoma, é para a pessoa pensar pela própria cabeça, é para a pessoa se libertar, é para desenvolver senso crítico. Isso é uma educação libertária. E aí, quando ela desenvolve isso, ela se torna imune a fake news. Ela se torna imune a notícias falsas. Porque na hora que ela desenvolver isso, e um cara mandar uma notícia falsa para ela pelo WhatsApp, ó, no celular, ela vai olhar para a notícia e vai dizer qual é a fonte disso daqui. Quem falou isso daqui? Por quê? De onde veio? Entendeu? Quais são as evidências? E aí ela vai se tornar um indivíduo que vai superar isso. Quando ela for, ela não precisa abandonar a religião, mas ela vai procurar um pastor, ela vai procurar uma liderança religiosa que esteja de acordo com os valores dela. Porque quando ela chegar lá e o pastor disser, votem em Bolsonaro, aí ela vai pensar, mas Bolsonaro foi contra a vacinação de jovens? Bolsonaro fez aglomerações sem máscara, e máscara é uma proteção fundamental, e isso ajudou a contribuir a disseminar o vírus. Ele trabalhou com experiência de imunidade de rebanho em Manaus, que matou milhares de pessoas. Eu não posso defender Bolsonaro, não importa o que o pastor diga, não importa se ele é autoridade. O pastor não é Deus nem enviado por Deus. Se ela perceber isso, ela pode continuar evangélica, essa pessoa, ela pode continuar cristã, ela pode ser muçulmana, ela pode ser ateia, ela pode ser o que ela quiser, mas ela não vai ser uma pessoa capturada pela hierarquização, ela não vai ser capturada por um desdobramento cultural que escraviza a mente dela. E é exatamente isso, essa é uma grande ironia, e talvez a mentira mais venenosa que Olavo e que seus seguidores produziram sobre Gramsci, dizendo que Gramsci iria fazer lavagem cerebral nas pessoas e tal. Gramsci defendia uma classe trabalhadora governante, autônoma, que tomasse as decisões. Um povo e um cidadão que se tornasse ele o decisor,
Ele queria um partido político, olha que ironia, um partido político que fosse governado pelos seus filiados, que não simplesmente obedecessem às lideranças. Aliás, um dos elementos de democracia progressiva que derivou de Gramsci foi justamente sobre isso. Togliatti, por exemplo, que foi uma pessoa que aprendeu muito com Gramsci, defendeu uma ideia de democracia progressiva de fábrica com base nos textos de Gramsci que falavam justamente da emancipação. Se vocês pararem para pensar de onde vem o ódio bolsonarista de Paulo Freire, nós estamos no centenário de Paulo Freire. Olha só a coincidência, o Marcelo falando. O que acho de investir em Paulo Freire para vencer? É isso aí. De onde? Olha a coincidência. A nossa mente, ó, a gente estava pensando nisso. De onde vem o ódio bolsonarista Paulo Freire? O ódio bolsonarista de Paulo Freire, ele vem, entendam isso, porque Paulo Freire trabalha com emancipação. Uma classe capaz de se emancipar e reconhecer estruturas de dominação e querer para ela uma situação melhor. E aí vai um ponto importante, tanto sobre Paulo Freire como Gramsci. Essa emancipação não necessariamente vai levar na direção do que foi feito, por exemplo, na União Soviética, de jeito nenhum. Até porque aquilo dali criou uma outra hierarquia. Eu sou crítico também. Percebam, faz sentido, dentro de uma lógica gramsciana, gente ter quadro de Stalin na casa? É o contrário. Repare, se a pessoa tem um quadro de Stalin na casa, é uma violência contra Gramsci. Porque ela está fazendo uma adoração mítica, simbólica, à figura do Stalin como se fosse uma autoridade, quando que tudo que Gramsci queria era autonomia. Era o contrário. Não pode ter culto à personalidade. O culto à personalidade do Stalin é uma coisa muito complicada. O culto à personalidade do Fidel, essas coisas que foram feitas em regimes ditos comunistas, né? Mas que, enfim, elas reproduzem aspectos hierárquicos, que é justamente o que uma perspectiva libertária de esquerda progressista quer romper, quer destruir, quer construir o quê? Uma população que pode admirar uma pessoa, admirar uma história de uma pessoa, mas não vai adorar. Dá um exemplo. Eu tenho admiração pelo Gramsci e tenho admiração pelo George Orwell. Eu tenho admiração por eles. Vamos pegar uma pessoa que eu fiz vários vídeos elogiosos no meu canal. Eu tenho admiração por Bernie Sanders. Foi candidato à presidência dos Estados Unidos recentemente. Já fiz críticas a Bernie Sanders. Bernie Sanders tem vídeos no meu canal, eu criticando ele. Aí vocês pensam, pô, André, você gosta tanto do Bernie, admira tanto o Bernie, como é que você critica o Bernie? Eu critico porque eu mantenho vivo em mim o espírito crítico. Eu reconheço a história bonita de Bernie Sanders como prefeito, como congressista, como uma pessoa que defendeu direitos sociais, como uma pessoa que defendeu um ambientalismo numa época que não era popular, o primeiro prefeito a fazer uma cidade autônoma do ponto de vista energético, alguém que votou contra várias guerras e foi contra a intervenção americana em vários países. A história de vida dele é bonita, mas ele é perfeito? Ele é infalível? Claro que não. Ele já cometeu vários erros, coisas que eu não concordo com ele. E quando ele errou, eu divergi e critiquei. E não deixei de admirar as coisas boas porque critiquei, mas nunca vou deixar de criticar. Porque é por isso que no meu canal, A Nova Máquina do Tempo, eu já fiz muitas críticas ao PT, mas tenho admiração por pessoas do PT. Eduardo Suplicy é do PT. Eu tenho admiração profunda por Eduardo Suplicy, que defende a renda mínima de cidadania, a renda universal de cidadania. Mas fiz críticas ao PT. Eu tenho admiração pela história de luta sindical de Lula, mas acho que Lula fez alianças complicadas e tenho críticas a Lula. Eu já fiz elogios à educação no Ceará e a Ciro Gomes e o PDT e tudo que eles conseguiram fazer na educação do Ceará, mas já fiz críticas a Ciro Gomes. Isso significa que eu deixo de reconhecer as coisas boas? Não. Mas significa que... E isso é o espírito crítico. O espírito crítico é não ser cirista, é não ser lulista. E isso é fundamental. E é isso que eu, como professor, busco estimular.